Olá, amigos. Estamos de volta. Muito obrigado pelo apoio e pela atenção que recebemos no vídeo anterior. Hoje falaremos sobre nossas fragilidades. A humildade é uma virtude de difícil aquisição, por exigir esforço para a superação dos instintos que predominam na natureza humana, especialmente o da sobrevivência. Herdamos falsos conceitos de que o homem não chora, o forte prevalece, o vitorioso é aquele que soube resguardar-se distante dos problemas dos outros. Numa ligeira reflexão, a criatura humana se dá conta de sua fraqueza ante as forças da vida e os fatores destrutivos que estão em toda parte. A humildade é virtude essencial para uma jornada feliz na Terra. O deslumbramento pode levar o homem a um estado de orgulho infantil que o ilude a respeito dos poderes que lhe são ou que lhe estão ao alcance das mãos para a glória e o prazer, sempre relativos, da sua breve caminhada entre o berço e o túmulo. A experiência terrestre tem como essencial a finalidade do autodescobrimento, do sentido do existir, do desenvolvimento da inteligência e das forças da alma. Utilizar-se das ocorrências para se aprimorar é um programa saudável de vida para todos. Busquemos a simplicidade e a compreensão existenciais, tendo em vista que tudo mais é transitório e tem somente o valor que nós atribuímos. Estejamos acessíveis e atentos para aprender a humildade e a paz. Porém, não pensemos que humildade é menosprezo, desconsideração por si mesmo, inferioridade ou conflitos de baixa autoestima. A verdadeira humildade permite o autoconhecimento em torno dos valores que são legítimos no ser humano, sem os exaltar nem os engrandecer. A humildade nos mostra o quanto ainda temos que caminhar em direção ao nosso autoencontro. Tudo bem, hoje então estamos falando sobre as nossas fragilidades. Para iniciar qualquer análise nesse sentido, há necessidade de a gente ter honestidade emocional, ou seja, sabermos ingressarmos no nosso mundo íntimo com honestidade e falarmos para a nossa própria consciência, ou auscultarmos a própria consciência daquilo que podemos e devemos mudar para ter uma vida mais feliz, mais completa, mais harmoniosa. O medo de que os outros nos vejam como nós somos nos engessa muitas vezes para muitas realizações. O medo é uma emoção necessária à vida porque coloca limites na nossa trajetória para que nós não nos firamos, para que nós não nos atrapalhemos pelo caminho. Mas quando ele nos engessa, quando ele nos impossibilita de ação, ficamos parados no tempo e no espaço, o medo é patológico, o medo é uma dificuldade, um tropeço no nosso caminho, mas utilizado de uma maneira conveniente pode ser um excelente lenitivo para as nossas dores, desde que saibamos analisar o que está ocorrendo com a gente. Eu tenho aqui um livro chamado O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca a trilha da verdade. Ouçam o que diz na aba ainda, na orelha da obra, muito rapidamente o autor, que é Robert Fisher, diz o seguinte:
o cavaleiro mais corajoso do reino, um homem sempre pronto para qualquer batalha, disposto a defender sua honra e ajudar quem fosse preciso. Sua armadura lustrosa e imponente era a única imagem que todos enxergavam no cavaleiro, até mesmo sua mulher e seu filho. O cavaleiro preso na armadura narra a dificuldade que muitas vezes temos de nos mostrarmos exatamente como somos, em baixar nossas armas e revelar nosso rosto. O homem desta fábula acaba sem querer se distanciando das pessoas que ama e perdendo sua verdadeira identidade. E quando percebe que não consegue mais se desvencilhar da armadura, parte em busca do seu eu esquecido no tempo, perdido nas guerras e na frieza dos sentimentos. Percorrendo a trilha da verdade, ele segue rumo ao autoconhecimento, buscando sua verdadeira face, há tempos escondida, e reencontrando o sentimento que havia guardado na armadura por toda a vida. Então vemos pela leitura inicial que a humildade é uma das virtudes que precisamos desenvolver para que diminua o impacto das nossas fragilidades. Humildade é a maior das virtudes em qualquer circunstância, porque ela faz com que a gente se interiorize e busque dentro de si soluções para dificuldades que tem, principalmente nas relações interpessoais e consigo mesmo. A vida é breve, mas não precisa ser pequena, medíocre. A vida é breve e filósofos desde a Grécia Antiga, e provavelmente muito antes também, se ocuparam com a transitoriedade da vida, que é esse momento pequeno, que são essas décadas que nós estamos aqui, do berço até a sepultura. Para muitos, poucos anos, para outros, mais. Mas quanto mais tempo, maior a responsabilidade, porque se há de perguntar o que tem feito com seu tempo, o que tem feito consigo, com seus interlocutores da vida, seus familiares, colegas de trabalho, adversários, porque tudo são empréstimos na vida. O corpo que tenho é um empréstimo, terei que um dia dar conta disso para a minha própria consciência, que é onde está localizada, segundo a doutrina dos espíritos, é onde está localizado as leis de Deus. O autoconhecimento nos leva a perguntar, e isso é muito saudável, perguntar-se quem sou, não quem eu estou, que é do berço à sepultura. Mas quem sou eu, esse que traz essa bagagem milenar e que hoje se expressa através de um corpo físico, dado por Deus, nosso Pai, na sua infinita misericórdia, para que aprendamos lições de convivência, para que aprendamos a amar melhor e também participar da sua gloriosa tarefa de elevar os mundos, todas as moradas do Pai. Quem sou? Boa pergunta. Eu sou um espírito imortal. Eu acho que quem se convence disso já é um caminho para que possa ter uma vida mais feliz. Porque sabe que outros momentos haverá na vida em que pode realizar muitas coisas. Obviamente não vamos deixar para mais adiante. Eu já vi espírita dizer, já que há reencarnação, eu vou deixar para
para fazer isso ou aquilo na próxima. A pergunta que sempre se faz é: será que na próxima vez eu terei chance de reencarnar? E principalmente reencarnar com as condições que eu tenho hoje? Porque vim com a, digamos assim, a tecnologia divina embarcada para realizar muitas coisas. E se eu as deixo pelo caminho, se eu não ouço a minha consciência no que está, às vezes, colocando alarme, né, na nossa escuta, aí eu não posso lá adiante me queixar porque eu não levei a sério o meu tempo. O tempo passou e eu não realizei minimamente, muitas vezes, aquilo que eu precisava realizar. Quem sou eu, então? Sou um espírito imortal. A morte morreu. E a doutrina dos espíritos nos explica isso com muito detalhes científicos, não mera coisa de religioso. O aspecto científico foi sempre mais ressaltado na doutrina espírita lá no seu início na França, pelos meados do século XIX, porque Allan Kardec, o professor Hippolyte Rivail, era um pedagogo, discípulo de Pestalozzi, um homem ligado à ciência e não aceitava qualquer coisa. Por isso, quem se diz espírita não deve aceitar verdades. Ele próprio diz, Kardec, diz que devemos rejeitar 99 verdades a assumir uma mentira. E é bem por aí. Precisamos procurar, indagar, analisar e ver aquilo que faz sentido para a gente. Quem sou eu? Então sou essa criatura milenar que trago como patrimônio, incrustado no mais íntimo do meu ser, toda uma riqueza, mas também tristezas, óbvio, de um espírito peregrino que das andanças pelo mundo e que vem a essa vida para ressignificar valores e crenças que deixou de fazer em algum momento. A vida, dentro do quem sou eu, um espírito imortal, a vida é uma escola, não é uma estação de veraneio, embora alguns achem isso, e tenho todo o direito de achar assim, né? O segundo é de onde eu vim e para onde eu vou. Terceiro, vim da nossa casa, da pátria espiritual, a verdadeira pátria nossa. Porque reencarnado podemos reencarnar em qualquer parte do mundo, como já o fizemos, dentro das nossas necessidades. Variamos de cultura, de etnia, de nações. E cá estamos. De onde eu vim, então? Vim do mundo espiritual e para onde vou? Voltarei para lá. Então logo esteja cumprida a minha função, não vou dizer missão, porque parece uma coisa muito, muito, muito grande. A nossa vida é realmente uma coisa importantíssima, muito grande, mas a gente não pode usar palavras que deem a ilusão de uma superavaliação. Qual o sentido da vida? Nas nossas fragilidades, muitas vezes está embutido esse. E nós nos tornamos frágeis por sermos, às vezes, arrogantes, porque a baixa autoestima traz a arrogância. Atrás de um arrogante sempre está uma baixa autoestima. Pessoa que não tem vitalidade espiritual, não tem vitalidade emocional,
pelo menos não tem aquilo que pode-se dizer emoções que lhe tragam conforto, pelo contrário, trazem quase sempre inquietações, dificuldades grandes, até para dormir à noite e para se relacionar com as pessoas durante o dia. Qual o sentido da vida? Muita gente já se defrontou com essa possibilidade de analisarmos qual o sentido da vida. Eu gosto muito da história do Viktor Frankl, um dos precursores da psicologia transpessoal, que foi capturado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, esteve preso e elaborou uma rotina que lhe dava esperança, um sentido na vida, vendo gente morrendo a toda hora, inclusive familiares, nos campos de concentração. A guerra acabou, Viktor Frankl foi libertado, ele era psiquiatra austríaco, por isso foi preso pelos nazistas. Andou pelo mundo todo dando palestras, ainda por uns 20, 30 anos, pelo menos, e criou a logoterapia. Logoterapia, ou seja, a ciência que desenvolve o sentido da vida, a nos ajudar muito sobre o porquê de estarmos aqui. Qual é a condição humana? Por que estamos? Para sofrer, viemos ao mundo? Em outro momento falaremos ainda sobre sofrimento, né? Sobre a sua função na espiritualidade. Mas nós não viemos para sofrer, viemos para aprender, principalmente a convivermos conosco mesmo, a convivermos com nós, com as nossas emoções. E todo momento que transformarmos emoções que a gente julga meio difícil de administrar, toda vez que fizermos isso, nós estamos largando elas de lado num cantinho, num quartinho lá dentro do nosso ser, nós estamos avolumando lixo, ao invés de nós nos desenvolvermos como criatura. Então, a necessidade de procurarmos ver dentro de nós as soluções para os nossos problemas. Por isso nós viemos e estamos aqui. A autotransformação, então, que é o autodescobrimento à luz dos sentimentos nobres, é a autotransformação, ou a tal de reforma íntima, que muitos acham que é uma coisa muito difícil e que deve ser resolvida da noite para o dia, e não é assim. É uma conquista. São momentos e momentos na vida em que a gente vai apreciando as passagens que ocorrem conosco e procurando soluções que nos beneficiem sem prejudicar os outros. A transformação, então, é um movimento em busca daquilo que nós desejamos. Jesus, em várias passagens, deu, através dos ensinamentos dele, exemplos assim, de dar a atenção para uma pessoa que buscou o recurso. E diante dele, todos que pediam, ou que se postavam na frente dele, ele perguntava: que queres que eu faça? E isso ele perguntou para um cego. Ora, um cego, obviamente, a gente diria, queria ou quer enxergar. Mas ele perguntou. O cego Bartimeu foi um dos eventos que ocorreu. Bartimeu pertencia a uma turma lá de
pessoas necessitadas e que recebia do Império Romano, que era o invasor lá nas terras da Judéia, recebeu uma espécie de colete e nele dizia algo assim: eu sou cego, tenho autorização para pedir esmolas, coisas assim, coisas assim. No momento em que Jesus passa por ele, cheio de gente, muito cheio, ele grita o nome de Jesus: Jesus, filho de Davi. Jesus ouve, mas segue. Ele grita mais alto, até porque a turma do deixa disso ali mandou ele ficar quieto e coisa e tal. Aí ele grita de novo: Jesus, filho de Davi. Jesus para e manda chamá-lo. Nesse momento, Bartimeu, pega o colete esse, e que era o portador, não tinha o nome. Qualquer um poderia utilizar esse colete, ou essa vestimenta superior do corpo. Ele pega, tira e atira para cima e sai correndo, com o amparo, naturalmente, de pessoas em direção ao mestre. Porque acreditou, fez um movimento naquilo que ele queria. E Jesus o curou. Então nós temos que acreditar naquilo que nós desejamos, e que, apesar das nossas fragilidades, nós podemos sim conseguir aquilo que nós desejamos. E as forças do nosso conhecimento vão atuar sempre a nosso favor, desde que nós saibamos, nos conheçamos. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida? Beber, comer, procriar, só isso? Seria pensar, não é? E acreditar num Deus muito pequeno, injusto, né? E não é nada disso. A autotransformação ou renovação interior é o conhecimento de si mesmo, a serviço dos nobres sentimentos, movimentos para a cura e o equilíbrio. No momento em que nós começamos a nos conectar com a nossa realidade, nos preocupar mais com o que a gente pensa e sente, abandonando aquilo que vem de fora para dentro, seja palavra, não é? Sejam coisas materiais, tudo isso é importante, mas não é essencial. O essencial é aquilo que eu expresso de dentro para fora. Essencial que eu digo para aquela pessoa que quer se encontrar. O Dr. Augusto Cury fala muito em gerenciar as emoções. Sermos protagonistas da nossa história. Sermos agentes das mudanças que desejamos para o mundo. Ora, muitas pessoas falam em ética, certo? Muita gente fala em ética, moral, para os outros. Para si, há de ter sempre uma desculpa que minimize a responsabilidade da criatura. As nossas fragilidades nos mostram a condição humana e, ao mesmo tempo, nos lembram da necessidade de nos ajudar mutuamente. A carreira é solo, como eu sempre digo, mas todos nós nos ajudando, porque é importante a gente saber que o outro que está a caminho com a gente tem tudo a ver com a nossa vida. Chico Xavier dizia: ninguém nasce numa casa por acaso. Ninguém nasce num país ou escolhe determinada profissão por acaso. Tudo tem a sua razão de ser. E todos nós temos que ter em mente que as ferramentas que nós temos para viver são empréstimos.
Como eu disse antes, o corpo físico é um empréstimo. Papai e mamãe são empréstimos. Porque se procurarmos no budismo, nós vamos ver lá que existe o Dharma, que são todos esses instrumentos que quando a gente vem nos colocam à disposição, papai, mamãe, escolaridade, sustento, enfim, agasalho, convivência boa, às vezes não é tão regular, não é? Mas tudo é para o nosso aprendizado e nada é por acaso. Por isso, dizem os mentores, sob o nosso teto estão nossos grandes desafios. E as nossas fragilidades, nós nos levando em conta, sentindo que temos fragilidades, nós abrimos espaço para a humildade. E a humildade, como já se via antes aqui, é um instrumento enorme para que nós galguemos sempre mais degraus na vida e podemos ter, não para ficarmos bem na foto, não, para que a gente possa ter uma vida mais alegre, mais feliz, apesar dos altos e baixos que a vida tem. Isso é normal. Mas não podemos nunca esperar alegria e felicidade só de fora, só de coisas ou de pessoas que nos façam feliz. Ninguém vai ser feliz, ninguém vai fazer alguém feliz se o alguém não estiver já, pelo menos, predisposto à felicidade. E para isso, haverá um entendimento entre as duas pessoas ou mais, para que em conjunto renove as esperanças e possam trocar as trocas na vida, trocar emoções, trocar pensamentos, intenções, e possa, afinal, ter um resultado a contento. Então, nossas fragilidades nos dão as reais dimensões do nosso crescimento pessoal. Enquanto nós nos sentirmos frágeis, não vamos nos sentir super-homens. Na verdade, nós temos um potencial imenso, imenso, e muito pouco explorado. Mas haveremos com luta, nos dedicando cada vez mais à verdade, à procura, com humildade, que é a peça-chave para um aprendizado. Aquele que acha que sabe tudo, não vai aprender nada, porque não passa, né? A arrogância não deixa. E aí fica difícil. As fragilidades são a marca do nosso crescimento. Quanto mais rápido nos dermos conta delas, das fragilidades, e de como encará-las, mais facilmente vamos sair das nossas crises. Que Deus abençoe todos. Até a próxima. Namastê.